Doença de Crohn. Vocês pediram esse tema, estou aqui para dividir com vocês a minha visão do ponto de vista nutricional e o que a gente pode fazer com a mudança do nosso estilo de vida para contribuir para a resposta dessa doença inflamatória. Bom, primeiro vocês têm que entender que a doença de Crohn é uma doença, uma condição inflamatória em que acomete todo o trato gastrointestinal. Então qualquer parte pode ser acometida, desde o esôfago até a porção final do intestino. É mais comum acometer a porção final do intestino, que é o ilho, mas isso depende de pessoa para pessoa. Fato é uma condição em que existe uma exacerbação da resposta inflamatória. Então, toda a base do cuidado que eu vou dividir aqui com vocês, toda a base do nosso tratamento é estratégias para a modulação da resposta inflamatória. Como que se trata um indivíduo que tem doença de Crohn? Modulação da resposta inflamatória. Ponto. É isso que a gente pode fazer com a mudança do nosso estilo de vida. Isso envolve muita coisa, viu? Não só alimentação. A prática regular de atividade física, um sono reparador, modular os fatores de estresse. Então tudo isso está envolvido na resposta inflamatória. Toda vez que a gente está muito estressado, a gente inflama. Toda vez que a gente exagera em alguma coisa, nas expectativas, ou a gente está triste, uma grande perda, a gente vai inflamar. Então, modular a inflamação não é só comer uma dieta anti-inflamatória, mas sim tentar tirar todas as variáveis que podem fazer essa resposta inflamatória ficar exacerbada. Na doença de Crohn, as principais estratégias que eu digo a vocês, eu vou começar que eu não sei se eu posso chamar de principal, mas eu vou chamar de um pilar do tratamento da doença de Crohn. Como existe uma alteração muito grande de bioma, é muito importante eu salientar aqui para vocês que grande parte das pessoas que têm doença de Crohn tem uma alteração na microbiota intestinal com uma superprodução de protobactérias. Então aumenta muito protobactérias e essas protobactérias elas utilizam muito o grupo amino que está presente no aminoácido, que está presente na proteína para fazer todo o seu crescimento exponencial. Então as bactérias dependem desse grupo amino. Essas protobactérias, elas metabolizam o grupo amino da proteína e vão crescendo exponencialmente. Quanto mais protobactérias tiver, maior a resposta inflamatória. Então esse gatilho intestinal das nossas bactérias é muito importante de ser controlado. Aí a pergunta é, então o que eu tenho que fazer? Começar usando o probiótico? Não. A gente tem que começar usando racionalmente a proteína e não se esqueçam disso que eu vou falar, tá? Nunca concentre demais uma refeição com proteína. Se, por exemplo, você come 2 pedaços de filé de frango, passa a comer 1. Se você come 2 bifes, passa a comer 1. Divide pela metade a proteína, usa mais vezes durante o dia, mas nunca concentre proteína, porque isso pode aumentar protobactérias. Imagine, a quantidade de proteína que está ali no intestino, ela tem que ser digerida, ela tem que ser metabolizada. E existe um tempo para isso. Então, quanto mais eu consumir, mais tempo ela vai ficar no intestino. E quanto mais tempo ela ficar no intestino, mais tempo as bactérias têm para usar o grupo amino, para fermentar e para crescer. Então, nós temos que ficar muito atentos com a distribuição de proteína ao longo do dia. Uma outra coisa que eu digo a vocês, não é só pensar na proteína, e sim se a proteína é de fonte animal ou vegetal, porque esse tipo de aminoácido é que vai estimular mais ou menos protobactérias. Se eu pudesse, eu posso na verdade, né? Como eu posso, vim aqui dar uma dica para vocês, para quem tem doença de Crohn, uma grande dica que eu daria é fazer mais estratégias vegetarianas. Aí a pergunta é, Luciano, tem doença de Crohn, se você acha que eu deveria me tornar um vegetariano? Sim, acho. Essa sem dúvida é uma das melhores formas de fazer uma modulação da resposta inflamatória e diminuir um pouco aquela quantidade excessiva de protobactérias. Então a pergunta é, obrigatoriamente eu tenho que ser vegetariano se eu tiver doença de Crohn? Não obrigatoriamente, mas é uma dica e um conselho que eu dou para vocês. Mas eu gosto muito de comer um salmão de sexta-feira, eu gosto muito de comer uma feijoada da minha mãe. Deixa isso para esporádico, uma vez por semana. Tenta, na maioria dos dias, na nossa rotina, fazer estratégias mais vegetarianas. Isso vai ajudar muito, mas não exagere em grãos. Porque quem tem doença de Crohn tem uma tendência a inflamar muito maior. E a gente quando usa muito grão, por exemplo, lentilha, grão de bico, feijão azuki, tem uma tendência
a ter mais distensão abdominal e a fazer um desequilíbrio de bioma. Então não concentra muito grão. Come mais arroz integral, mais quinoa, amaranto, trigo sarraceno, varia no legume, capricha no legume cozido, principalmente. Preste muito atenção no tipo de fibra que vai consumir. Não pode consumir folha demais. É estranho o nutricionista falar isso, né? Não consumir folha. Não estou dizendo para não consumir folha, mas um paciente que tem doença de Crohn com disbiose, que é uma condição muito comum, que é o desequilíbrio do bioma intestinal, eu sempre falo, não consuma folha de noite. Então, na doença de Crohn, eu já oriento o paciente, não consuma folha à noite. Deixa à noite só para consumir legumes cozidos e uma fonte proteica em pequena quantidade. Não carrega demais, faz aqueles bolzão de salada à noite não, porque não vai ajudar. Por quê? O tipo de fibra que está ali, celulose, carboximetilcelulose, outras fibras também solúveis e insolúveis que ali estão, vão fazer uma fermentação muito grande no intestino. E é muito comum no início do tratamento de quem tem a doença de Crohn, nós realizarmos um protocolo Low FODMAP. Existe um vídeo, já fiz um vídeo aqui, já gravei só sobre isso. O protocolo Low FODMAP é quando a gente tira tudo que fermenta demais no intestino. É um protocolo sim de exclusão. Tem no meu livro Reprogramando Seu Intestino. Coloca a fotinha aí, turma. Esse livro aí que vocês estão vendo é um livro que tem todo o protocolo Low FODMAP e que eu aconselho quem tem doença de Crohn a fazer pelo menos um mês todo ano. Todo ano. Eu tenho doença de Crohn, nunca fiz isso. Te aconselho a fazer pelo menos um mês todo ano para o resto da vida, que eu chamo de um protocolo de modulação do nosso bioma intestinal. Não se esqueçam, quem tem doença de Crohn tem um desequilíbrio muito grande de bactérias intestinais. E a gente só consegue modular quando a gente muda o substrato. Não é só usando o probiótico. Eu gosto de usar. Eu gosto muito de usar na doença de Crohn um blend, uma mistura de lactobacilos gram-positivos. Gram-positivos porque aumenta muito gram-negativo na doença de Crohn. Então eu gosto de usar um blend de gram-positivos, mas em quantidade bem baixinha. Não se esqueçam disso. Quem tem doença de Crohn não pode exagerar na quantidade de probiótico. Como assim? Nós usamos em média 2 bilhões de unidades formadoras de colônia para cada cepa. Suponhamos que eu fiz uma fórmula com 4 cepas, com 2 bilhões de UFC, unidades formadoras de colônia. No final eu tenho 8 bilhões. Para quem tem doença de Crohn é muito. Pode ter muita distensão abdominal. O que eu faço? Uso 0,25, 0,5 de cada cepa, que no final vai dar 1 bilhão e não 8. Isso faz muita diferença, porque já existe um desequilíbrio de bioma, eu coloco mais bactéria lá ainda, pode causar muita distensão abdominal. Porque é muito comum na doença de Crohn, diarreia, distensão abdominal, oscilações da função intestinal. E esse processo pode levar a uma exacerbação da resposta inflamatória. Por isso que eu gosto muito de usar o protocolo Low FODMAP. Outra coisa importante que eu também gosto, mesmo se você não estiver fazendo o protocolo Low FODMAP, se você tem doença de Crohn ou qualquer complicação parecida, não use polióis. Não use polióis. Eritritol, xilitol, sorbitol, maltitol, fiquem atentos à lista de ingredientes. Então, quem tem doença de Crohn não vai olhar lá quantas calorias tem o alimento. A gente vai olhar quais são os ingredientes presentes naquele alimento. Se tiver qualquer poliol, qualquer coisa terminada em ol, eu aconselho a não levar. Porque existem bactérias que são muito aumentadas na doença de Crohn e que são potencialmente aumentadas com o consumo de polióis. Tanto é que aquela distensão abdominal ela vai vir com força. E uma distensão abdominal é sinal que o bioma não está bom. Eu vou compartilhar a estratégia com vocês para vocês cuidarem de vocês e não da doença. A doença a gente deixa para longe. Eu estava pensando aqui nos bastidores antes de gravar esse vídeo, o quanto a nutrição é muito específica. Porque a gente sempre fala assim, aumente o consumo de frutas, de vegetais crus. E na doença de Crohn é justamente o contrário. Ah, Luciano, então não devo comer frutas na doença de Crohn? Não, não é isso. Mas muitas vezes, numa crise aguda, eu aconselho os meus pacientes a usarem fruta cozida. Fruta cozida. Ah, eu vou fazer uma pera, dou uma cozinhada, vou comer uma pera, dá uma cozinhadinha com canela, alguma coisa assim, maçã. Porque esses crus em excesso, nesse momento, ou nem em excesso, às vezes uma simples maçã pode desencadear uma grande distensão abdominal, desequilíbrio de bioma. Estão entendendo as peculiaridades de cada coisa? Então, talvez numa crise, é importante a gente substituir, fazer o protocolo Low FODMAP, substituir os crus
por vegetais cozidos, frutas por frutas que vocês consigam cozinhar e coisas do tipo. Outra coisa que eu gosto muito e que eu sempre oriento os meus pacientes na doença de Crohn é consumir pelo menos 2 chás por dia. E os chás que eu mais gosto de usar, os mais indicados são chá de gengibre, chá de alcaçuz e chá de raiz de cúrcuma. O chá de raiz de cúrcuma, o chá de gengibre e cúrcuma, pega a raiz, gengibre e cúrcuma, rala, não ferve, tá? Rala, coloca num infusorzinho, que essas tem de vários modelos, até uma bolinha que vocês fecham assim, joga lá dentro da água, coloca a água quente a 90 graus mais ou menos, abafa por 10 minutos. Isso é uma infusão. Não precisa ferver e ralar a cúrcuma, senão muda muito a composição e os ativos que a gente quer ali na doença de Crohn, a gente não deve fazer uma decocção, que é ferver a raiz. E o alcaçuz é o licorice. A gente faz da folha seca, e eu gosto muito. E a gente também pode, por exemplo, eu consumo 2 doses de chá por dia. A gente pode também aumentar o alcaçuz, cúrcuma, gengibre por meio de tintura. Eu posso fazer uma tintura de cúrcuma. Eu gosto muito de fazer, para quem está no comecinho do tratamento da doença de Crohn, uma combinação de cúrcuma e uma combinação de alcaçuz. Eu faço uma tintura, cúrcuma padronizada, 95% de curcuminoide a 50% e alcaçuz 50%. Faço essa tintura e peço para o meu paciente tomar 10, 15, 20, 30 gotinhas logo ao acordar e mais ou menos no meio da tarde ou antes de dormir. São estratégias simples e que vão fazer a diferença. Tudo isso no controle da modulação da resposta inflamatória. Como a gente está falando de modulação da resposta inflamatória, também é muito importante a gente ficar atento à ingestão de gorduras saturadas de cadeia longa. Cuidado com isso, não consumam aquela gordura da carne, do frango, do peixe, não é uma gordura interessante na doença de Crohn. Use mais ácidos graxos de cadeia média, tipo o ácido caprílico, que é o C8, que eu gosto muito de usar, é um tipo de gordura boa que vai fazer um booster neurológico, é uma gordura de absorção muito rápida e fontes de probióticos para ajudar na produção de ácidos graxos de cadeia curta. De complementos-chave que eu sempre uso são vitamina D, boswellia, extrato de gengibre, metilfolato e metilcobalamina. Essa é uma suplementação chave na doença de Crohn. As doses são muito específicas, mas geralmente o extrato de cúrcuma, a boswellia, o magnésio, eu uso mais ou menos na dosagem de 200 mg. Metilfolato e metilcobalamina, mais ou menos 400, 500 microgramas, mcg. Faço essa formulazinha e espalho para o meu paciente tomar ao longo do dia. Eu coloco dose fragmentada ao acordar e jantar, dose fragmentada ao acordar e almoço. É uma dose dividida nesse período. São coisas que funcionam muito. E também uso doses maiores de vitamina D. Na doença de Crohn, a vitamina D obrigatoriamente tem que ficar acima de 50. E muitas vezes, para a gente conseguir uma vitamina D acima de 50, a gente precisa consumir 10, 5 ou 15 mil unidades internacionais dia, via prescrição médica. E essa suplementação muitas vezes se faz muito necessário, porque é muito comum na doença de Crohn dores fortes, não só dores do aparelho gastrointestinal, mas dores articular, dores musculares, fadiga, dor de cabeça, boca seca, gosto amargo na boca, falta de motivação, catabolismo muscular acentuado, perda muito grande de massa muscular, uma sarcopenia muito comum nas pessoas que têm a doença de Crohn, dificuldade para dormir, tem diarreia, constipação, complicações que tem que diminuir à medida que a gente vai mudando o estilo de vida. Os nossos indicadores de meta e progresso para saber se a gente está evoluindo bem, se a gente está diminuindo essa sintomatologia e está entrando em remissão, é sempre buscar estratégias que diminuam todas essas complicações e essas complicações não aparecerem. Então, nosso grande indicador de meta e progresso é não sentir, não ter essa sintomatologia comum na doença de Crohn. Fato é, nós vamos nos concentrar na modulação da resposta inflamatória e no final eu tenho certeza que algum benefício vocês terão. As mudanças, elas são importantes e elas são fundamentais, essenciais. Não se contentem em simplesmente tomar medicamento e esperar que o nosso corpo responda na modulação da inflamação.
Muitos medicamentos são necessários na crise aguda, mas o nosso grande propósito é manter a resposta inflamatória controlada com modificações no nosso estilo de vida. Se você gosta desse assunto, faça meu curso de doença autoimune. Lá eu coloco com muito detalhe, muito detalhe, como aplicar os ciclos e estratégias, low carb, cetogênica, jejum, como usar os complementos, como fazer esses ciclos de mudanças na alimentação. E é um curso com uma linguagem simples, que todo mundo pode fazer e que eu aconselho você que tem doença de Crohn ou qualquer complicação intestinal ou que queira simplesmente aprender a gerenciar a resposta inflamatória, aconselho que vocês façam, que vai ser um grande divisor de águas. Agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui comigo nesse vídeo. Muito obrigado, meus sinceros agradecimentos pelo carinho, pela confiança e até o próximo vídeo. #Tamo junto sempre.